Graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui conversando sobre o Evangelho, ampliando mais a nossa capacidade de compreensão das palavras de Jesus. Hoje, o capítulo da noite, ele fala basicamente da vinculação. O que é uma vinculação? A vinculação, ela está baseada nas relações pessoais. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente se vincula pelos laços do amor, né? Porque a gente conversa, fala a mesma língua, tem uma certa atração, enfim. Quando a gente se relaciona com os nossos amigos, é uma vinculação de amizade também. Tem o carinho, tem o conforto, tem a alegria do encontro, né? Então, são laços que a gente fica vinculado, quer dizer, a gente com o outro. É uma energia mesmo, né? É um vínculo energético entre nós e a gente convive com esses vínculos o tempo todo, né? A gente se vincula muitas vezes com colegas, que a gente não tem tanta proximidade, mas também não deixa de ser uma vinculação, né? São pessoas que não são tão próximas, mas a gente tem uma certa tensão com elas. Então, todo o vínculo ele é relacional. Mas também existem vínculos que não são tão positivos assim, né? Que não traz um bem-estar, por exemplo. Quando a gente tem um vínculo com alguém que nos magoou, que nos entristeceu, que nos prejudicou, que nos criou grandes mágoas. Então também é uma vinculação. Também a gente está ligado através de uma energia pesada. Por exemplo, hoje quando eu chego aqui, né, no AMA, eu vejo lá na porta o Cizenano. Meu amigo, então a gente beija, abraça, e aí conta uma piadinha, né? Então é aquele vínculo gostoso de alegria, de compreensão, assim como a gente encontra os outros companheiros aqui, sempre fala boa noite, né? É aquela energia amorosa. Agora, imagina se a gente chega aqui no AMA e tem alguém que a gente não gosta, que teve algum problema, que foi muito... Nós fomos muito magoados. Primeira coisa, se a pessoa está na porta, a gente já vai embora, né? A gente não consegue enfrentar, porque a gente sente até essa energia fisiológica, né? O coração bate mais forte, a gente fica trêmulo, a gente começa a ficar gelado, né? Então, mas como é se relacionar com os nossos amores e como é nos relacionarmos com aqueles que não são os nossos amores? Então, eu estava conversando com o Cizenano que eu acho que dentro do Evangelho esse é o capítulo mais difícil da gente poder estar conversando. Por quê? Porque ele vai falando desse lado nosso ainda mais animalizado, onde que é muito difícil a gente amar a quem nos ofende, amar a quem nos criou um grande mal. Então, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, né? Eu vou ler um pedacinho do ensinamento de Jesus. Se somente amardes a quem vos ama, que mérito vos reconhecerás, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam. Que benefício a gente, né? Jesus está colocando isso. Que vantagem a gente tem se a gente já criou um vínculo de amor com alguém? Se até mesmo uma pessoa que ainda está muito embrutecida, ela também tem seus amores, né? Uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma notícia que tinha um rapaz que ele antes de sair de casa, ele cuidou do seu cachorro, ele cuidou do seu pássaro, ele fez todo um carinho para os animais de criação dele, e quando ele saiu, ele cometeu um grande delito, né? Matou uma pessoa, enfim.
Quer dizer, aquela pessoa, ela tinha um vínculo de amor com os animais, mas ainda ela estava muito embrutecida, que não conseguia amar as outras pessoas, e cometeu essa tragédia. Então, eu acho, é aquilo que Jesus está falando. Se até mesmo a pessoa que ainda está embrutecida tem ainda dentro de si algo amoroso a oferecer a alguém, isso daí não é vantagem, né? Então a gente tem que ver aquilo que a gente ainda tem que conquistar. Se o bem somente o fizerdes ao que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que, mesmo faz a gente da má vida, se só emprestastes aquele de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entrejulgam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos os que auxiliam e esperar coisas boas. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. Bom, aqui Jesus está colocando, amai os vossos inimigos, no sentido que vantagem que a gente leva espiritualmente se a gente faz o bem e ama só aquelas pessoas a quem nós gostamos. Então, será que não é um trabalho nosso a gente também desenvolver o amor para aqueles que a gente tem um vínculo não amoroso como inimigo? Mas aí também Jesus era Jesus, né? Quando falou amai os vossos inimigos, né? Agora a gente, na nossa condição de evolução espiritual, aí já fica mais difícil, né? E Kardec, muito carinhosamente, veio nos apaziguar o nosso coração, dizendo que, eu vou ler o pedacinho porque achei muito interessante, que não é nem as minhas palavras, é de Kardec, né? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívocos no tocante ao sentido da palavra amor. Nesse passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Gente, se a gente for tentar, né? Se a gente tem uma dificuldade, se alguém nos magoou muito, se alguém nos feriu, nos criou um grande mal, que isso nos afeta, se a gente vai falar, olha, eu te amo, vai ser uma hipocrisia, né? Então, não é isso que Jesus estava falando. O que a gente tem que trabalhar é a transformação desse sentimento, mas também entender que faz parte da lei da física mesmo, a atração e repulsão fluídica. A gente só gosta, a gente tem uma atração fluídica, energética com quem a gente ama. Agora, a gente também tem uma energia de repulsão para aqueles a quem a gente ainda não desenvolveu o amor. E isso é uma lei da física. Isso quer dizer que a gente ainda tem muito ainda que aprender. Tem muito ainda que trabalhar o nosso íntimo para a gente fazer essa transformação. E é isso que Kardec também coloca aqui, né? Apaziguando o nosso coração. A ternura pressupõe confiança. Como que a gente pode confiar em quem que a gente sentiu que nos traiu? A quem que a gente sente que fez o mal? Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que essa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. A gente perde a confiança. Entre as pessoas que confiam umas das outras, não pode haver essas manifestações
de simpatia que existe entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente em companhia de um amigo. Bom, essa é a forma com que até Kardec está colocando dessa dificuldade. Por quê? Porque nós trazemos ainda, dentro da nossa evolução espiritual, ainda essa animosidade da raiva, do ódio, da mágoa, dessas energias que são viscerais mesmo dentro de nós, né? Que ainda a gente traz isso desde a formação, que a gente veio ainda nessa nossa evolução, a gente ainda passou pelos momentos de animais, né? Que faz dentro dessa vinculação energética ainda que a gente ainda está vivendo. Então, agora a gente já tem um pouco mais de esclarecimento para entender, por exemplo, que quando uma pessoa nos faz mal, se a gente for pensar, né? Uma pessoa nos faz mal, se a gente vai ouvir, né? Se tem alguma pessoa de fora, vai ouvir a nossa opinião, a gente vai ter uma razão. Surgiu um determinado assunto, olha, eu tenho razão por causa disso, disso, disso. Aí a gente vai falar a mesma pessoa vai falar com o nosso inimigo, ele também vai falar que tem razão. Eu tive razão por causa disso, disso, disso. Então, todo mundo vai estar sentindo o mesmo problema de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Cada um está sentindo de acordo com aquilo que lhe afetou. Bom, então, já que o Evangelho está aqui, a gente precisa aprender como fazer, né? Se a gente tem inimizade com alguém, se tem alguém que mesmo a gente tenta, mas não consegue, que os nossos laços fluídicos ainda não estão harmoniosos. Isso é um processo, né? A gente tem que entender que nós estamos ainda no momento de evolução. Então, como que a gente pode começar, caso a gente tenha alguma animosidade com alguém, que tenha alguma mágoa, algum rancor muito grande, alguma raiva, né? Como que a gente pode iniciar? Então, é um processo. Talvez, se a gente orar muito, né? Pedindo a Deus para dar força para a gente, inspiração para que a gente também limpe isso, essas energias, esse sentimento do nosso coração. Não sei se a gente conseguiria vibrar para o nosso inimigo, mas quem conseguir pode tentar, porque está entrando no processo. Mas também a gente pode se esclarecer cada vez mais, né? A gente pode entender que todos nós aqui estamos num momento de evolução. Saber, o Espiritismo vem a ampliar ainda mais essa concepção quando ele coloca das várias encarnações, né? Então, cada encarnação que nós temos é uma grande oportunidade da gente estar recuperando, né? Tentando as animosidades, né? Que ficou lá no passado. Muitas vezes o Evangelho mesmo fala que tem pessoas que falam dos inimigos ocultos, né? Que tem pessoas que a gente não sabe porquê, tem o nosso convívio, mas que a gente não se sente bem. Muito provavelmente essa relação já vem de outras encarnações. Mas Deus, dentro do seu amor, do seu carinho, dentro da vontade que Ele tem, né? Das leis que ele coloca do amor, Ele dá muitas oportunidades da gente se reconciliar com aqueles com que nós não criamos inimizade. E o processo também, eu acho que é muito importante, é da gente, quando a gente já tem essa consciência, da gente procurar não criar inimigos nessa encarnação, né? Isso daí já é um grande ganho, né? Para a nossa evolução, pensando na nossa evolução espiritual. Então, se a gente conseguir procurar não criar mais animosidades, mais conflitos com alguém, isso a gente já está ajudando não só
as pessoas, mas está ajudando a nossa evolução espiritual. Mas caso nós tenhamos ainda alguma diversidade com alguma pessoa, a gente tem que trabalhar muito o nosso espírito, para a gente não levar isso para as próximas encarnações, ou então nas próximas ser mais amenizadas, porque a evolução ela é fadada ao amor, ao amor incondicional, que era o amor incondicional que Jesus quis nos ensinar. Mas a gente também tem que admitir, perceber que a gente está num momento de evolução, que nós também cometemos erros, que nós também somos falíveis, que nós também estamos ainda procurando nos melhorar cada dia mais. Então, para a noite de hoje, era o que eu tinha para falar. Para mim, sinceramente, eu acho que esse capítulo é bem amplo, e é bem difícil, porque muitas vezes a gente falando aqui, né? Eu ainda estava comentando isso com meu esposo. Eu falei assim, nossa, quando a gente vai falar lá do Evangelho, talvez quem está ouvindo, acho que a gente já conseguiu tudo aquilo que estava marcado aqui, né? Mas quando a gente fala, a gente é o primeiro a ser ouvido e falar assim, olha o que você está falando, você tem que melhorar. Então é uma grande chance até da gente estar falando aqui para a gente se responsabilizar também pela nossa vida e pela nossa evolução, né? Então todos nós aqui, tanto quem está nos ouvindo quanto quem está falando, a responsabilidade nossa é maior perante Deus, perante Jesus, né? Então, que Deus nos ajude. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amadas irmãs e irmãos de Jesus, aqui venho, em nome de amigos, trazer a minha humilde palavra acerca das dificuldades que encontra o ser humano na sua trajetória, principalmente terrena. Quando o Mestre nos fala sobre o amor que devemos dedicar aos inimigos, voltamos a nossa mente para quem são nossos inimigos, quem serão eles? Inimigos do bem, que sem uma causa específica se tornaram nossos inimigos, porque ombreamos nas fileiras de Jesus. Ou são aqueles inimigos que conquistamos ao longo do tempo, através da nossa conduta. Falamos de egoísmo, falamos de vaidade, mas muitas vezes não nos apercebemos de como isso funciona na prática. A forma como que eu me visto, a forma como eu falo, como eu me dirijo às pessoas, o meu olhar, a minha forma de sorrir, a minha forma de falar, os meus gestos. E tudo isso são variantes que vão desgastando a nossa personalidade e vai fazendo com que criemos inimigos gratuitos devido à nossa maneira de ser. E muitas vezes não nos importamos com isso. Muitas vezes dizemos, eu sou assim mesmo. E vamos conquistando ao longo do caminho criaturas que, de uma simples antipatia, começam a ter sentimentos piores. Tentam sabotar a nossa jornada do trabalho e em todos os ambientes em que nos encontremos, através de mentira, através de falsidade, calúnia, acusações descabidas. E quando nos deparamos,
transformou-se em uma situação tão desagradável que pode culminar nas piores ações e nos piores gestos. Isso quando o inimigo é declarado. Outras vezes, o inimigo no passado se resolvia através do duelo. Hoje em dia, porém, é uma coisa velada. O inimigo não é declarado. Ele tenta de todas as formas se passar como um amigo, mas que quer que você seja prejudicado. E sorrateiramente ele está ali ao seu lado, minando a sua energia, procurando as formas mais vis de prejudicá-lo. Tudo tem um começo, queridos irmãos, queridas irmãs. O nosso comportamento aparentemente simples, aparentemente inofensivo, acaba nos arrastando, não nos deixamos a perceber que essas viciações, essas maneiras de tratar com as pessoas à nossa volta, vão nos tornando espíritos endividados. Porque toda vez que abrimos as nossas ações a fim de que as pessoas vejam o quão glorioso somos, atraímos aqueles olhares vingativos, invejosos, nós poderíamos nos portar de uma maneira mais amena, fazer o que temos que fazer, visando o bem coletivo, visando seguir a Jesus, de maneira simples, ordeira, sem muito barulho, como costuma se dizer, sem divulgação das nossas obras, das nossas boas ações, quando as temos. E assim, queridas irmãs, queridos irmãos, muitas vezes reencarnamos junto dessas pessoas a fim de que possamos conhecê-las melhor, possamos tratá-las melhor e, consequentemente, também receber um tratamento melhor, onde essas pessoas, por estarem mais próximas, possam enxergar as nossas qualidades, as qualidades que já conseguimos conquistar. É um trabalho gigantesco, mas que decorre de pequenas ações. Uma boa ação feita, uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, uma ajuda inesperada àquele que necessita, principalmente aquelas pessoas mais próximas, os familiares, principalmente quando se encontram enfermos, mais sensíveis, mais frágeis. E aí temos a oportunidade de, como dizia o apóstolo, que o amor cobre a multidão dos pecados. Pecados, entendemos aqueles erros que cometemos através do nosso personalismo. Busquemos entender a mensagem de Jesus. Esse capítulo, como foi dito, é difícil, mas ao lê-lo detidamente, com calma, em cada situação, buscando a inspiração do alto, a fim de que possamos compreender onde estamos falhando. Cada um de nós tem uma deficiência, cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem suas experiências, seus acertos e seus erros, suas virtudes e suas imperfeições. Já caminhamos bastante, queridos irmãos e irmãs, não tenho dúvidas a respeito disso, mas o caminho é muito longo, a trajetória é longa, mas não precisa ser uma trajetória de muito sofrimento. Estudemos o Evangelho de Jesus, estudemos
a codificação de Allan Kardec. Vejamos o depoimento dos espíritos que constam dos livros, nos casos que são narrados. Onde erraram, por que erraram, como acertar. Não tenhamos medo de pedir desculpas, não tenhamos medo de pedir perdão. Aprendamos a ser humildes. Jesus é o governador planetário e foi o espírito mais humilde que passou pelo planeta. Estamos longe da condição de Jesus, mas temos um exemplo dele, de todos aqueles que se aproximaram dele, todos aqueles que seguiram as suas passadas e deixaram na trajetória da história um caminho de luz, de amor, de paz e de reconhecimento da sua grandiosidade. Busquemos a grandiosidade através das boas ações, que começam pequeninas dentro do lar. Um sorriso, uma fala mansa, muitas vezes deixar de lado uma provocação, e assim estaremos caminhando para encontrarmos Jesus, para encontrarmos os nossos afetos queridos que nos antecederam na grande romagem de retorno à pátria maior. Fiquemos com essas humildes e modestas reflexões, na certeza de que Jesus está conosco, não há o que temermos. Cambuemos com Jesus e ofereçamos a Ele o nosso amor, as nossas mãos, os nossos braços, a fim de que a santa doutrina possa levar o alento, a fé, a esperança e a paz, a prosperidade espiritual dessa nação. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Com a graça de Deus. Obrigada, amigo espiritual, pelas suas palavras que complementou tão amorosamente o capítulo da noite. E assim, unidos nessa vibração amorosa, carinhosa, vamos também emitir as nossas vibrações de amor aonde tem conflito, nesses locais onde se encontram em guerras, muitas guerras pelo planeta, muitos conflitos, que a nossa vibração amorosa possa amainar os corações enraivecidos. Vamos vibrar com muito carinho as pessoas que estão pelas ruas sem um lar, sem alguém que as acolha. Vamos vibrar para as pessoas que se encontram nos hospitais, passando por cirurgias, que estão se recuperando, que trazem o seu corpo ainda débil por doenças. Vamos vibrar carinhosamente por todos os médicos que também estão dentro da sua profissão, acolhendo a esses seres humanos de forma humanitária. Vamos vibrar com muito carinho a todas as crianças que estão sendo negligenciadas, que estão sendo espancadas, que estão sendo não amadas, que elas possam nesse momento também, Jesus, acolher a esses espíritos que ainda estão na infância. Vamos vibrar carinhosamente por todos os velhinhos que se encontram em asilos ou que se encontram abandonados, que as nossas vibrações possam consolá-los. Vamos vibrar pela nossa família também, pelos nossos lares, pelos entes queridos que lá deixamos, para que os nossos vínculos de amor se perpetuem por muitos e muitas encarnações ainda. E hoje, particularmente, vamos orar e vibrar
por os nossos inimigos, por algum desafeto que temos, por alguma pessoa a quem nos magoou, nos feriu. Que nós possamos também, nesse momento, abrir o nosso coração e vibrar para que esses laços, esses vínculos de animosidade sejam transformados em vínculos de perdão e de compreensão. E assim, queridos amigos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo e também de recebermos as energias fluídicas necessárias para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa vida, enfim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações. Livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que Jesus nos acompanhe agora e sempre.